Uli, conta um pouco para a gente aí, eu vi que você falou que você tem estratégias complementares, né? Uma estratégia que é uma estratégia, digamos assim, de geração de renda, de ganhos automáticos, que vão ganhar ali no dia a dia, no mercado normal, né? E você tem aí também um conjunto de estratégias que segue tendência, que compra seguro, que ganha dinheiro com convexidade. Conta pra gente aí quais são as suas fontes de renda, de investimento, como é que você faz para, de um lado, gerar renda e do outro lado, ter esses ganhos explosivos aí, e o que são os ganhos automáticos? Beleza. Primeiro que eu quero esclarecer que tudo que eu faço no mercado, pessoal, precisa ter evidência matemática, me dando confiança. Eu construo as minhas crenças com base em evidências matemáticas e eu uso um lema de trabalho que foi desenvolvido pelo Eugene Fama e pelo Kenneth French. Para quem não sabe, esses dois acadêmicos, esses caras é tipo o Cristiano Ronaldo e o Messi das finanças. O Fama, que é o responsável pela expressão do mercado perfeito, dos mercados eficientes, e eles lançaram alguns papers ao longo das últimas 5 décadas, né? Em 2015, eles lançaram um último paper chamado Os 5 Fatores de Rentabilidade. Esses fatores são o beta, tamanho, valor, rentabilidade e lucratividade. Então, eu uso esses critérios para escolher uma carteira de ações e existem outros fatores. Hoje em dia, deve ter catalogado aí mais de 300 fatores, mas se a gente pudesse chamar o trend following de um fator, a gente classificaria ele como um momentum. Então, esses fatores eles têm correlações baixas entre si. Então, tem vezes que as empresas menores estão dando mais rentabilidade, tem vezes que as empresas maiores estão dando mais rentabilidade. Então, você tem que escolher uma premissa pela qual você vai explorar o mercado. A gente tem vivido nos últimos 10 anos o fator crescimento sendo o maior fator em termos de rentabilidade. Ele tem dominado o mercado. Então, nos últimos 10 anos, o mercado tem vivido algo que não é típico. E o que está fazendo isso acontecer? São as empresas de tecnologia conhecidas como FANG. Então, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google, essas empresas são grandes empresas e que são empresas de crescimento. E as pessoas pensam assim, uma hora isso vai se estressar, vai se exaurir. Eu estava vendo um estudo que mostrou que tanto a General Motors quanto a IBM, elas tiveram esse mesmo papel no mercado financeiro na década de 50 e na década de 70, e isso não arrefeceu. Então, eu gosto muito de investir de uma maneira técnica. Mas como é que a gente transfere todo esse conhecimento desses artigos para a prática? Então, escolhendo empresas com baixa relação de preço sobre lucro, baixa relação de preço sobre valor patrimonial, empresas com vários anos, um pouco de efeito Linde, né, nos seus lucros, ou seja, anos consecutivos de lucratividade, um ROIC, que é um indicador de rentabilidade, que você consegue medir a qualidade das empresas alto, e empresas pequenas. E quando a gente está investindo no Brasil, a gente automaticamente está falando de empresas pequenas devido aí ao percentual que o mercado acionário brasileiro representa no mundo, tá? Então, eu uso essa metodologia. Eu divido basicamente metade Estados Unidos, metade Brasil, para diminuir a correlação entre as classes de ativos. É assim que eu acredito que você realmente diversifica. Para quem ainda não leu o livro do David Swensen, que infelizmente morreu no ano passado, como é que é o nome desse livro? Pioneering Portfolio Management, é esse azul aqui em cima, que eu estou com o dedo em cima. Então, ele explica lá que 70% dos teus ganhos de longo prazo eles vêm de escolha de classes de ativos. E na parte das tendências, tem um livro que eu li que abriu minha cabeça para esse assunto, que foi o Trend Following, do Michael Covell, mas ele tem uma historinha que é dos Turtle Traders. Para quem nunca viu um filme do Ed Murphy e do Dan Aykroyd, chamado Trocando as Bolas, foi inspirado nesse filme, onde eles fizeram um experimento prático, que eles transformaram segurança de shopping, cara com MBA, todo mundo deram regras claras, e esses caras se transformaram em grandes traders aí. Então, eu uso essa técnica através de um indicador de análise técnica, mas, essencialmente, pessoal, apesar de muita experiência prática, muito conteúdo técnico, eu acredito que o que realmente faz você se diferenciar no mercado é a tua capacidade emocional de lidar com frustração, de postergar a recompensa. Então, qualquer estratégia que ela vai dar uma recompensa rápida para você, desconfia dela, porque talvez ela seja côncava. Uma outra coisa é que se você ficar pulando de galho em galho nas estratégias do mercado, você nunca vai ser consistente em nenhuma estratégia. E não existe estratégia perfeita. Não existe. A pessoa que busca isso, ela está perdendo tempo dela e está se frustrando ao mesmo tempo. Como é que a gente resolve isso? E aí que eu entendi que a real prosperidade financeira vem de investimentos mais trabalho. Porque o trabalho, além de te gerar caixa, ele te distrai do mercado. Se você ficar muito bitolado no mercado, você vai aumentar esses picos e vales emocionais e isso vai te fazer mal. Para quem aqui não conhece o Baster
eu não gosto da metodologia dele, eu acho que ele é perdedor ao longo do tempo nas estratégias que ele faz, mas ele tem uma sacada muito grande, que é o seguinte: o mercado está caindo, vai dar uma corrida, porque ele, como é médico, entendeu que isso libera cortisol na nossa corrente sanguínea. Sim. Aí tu tem que dar um estímulo de endorfina para quebrar essa corrente. Então, eu malho durante o pregão, eu fico com a minha filha... Eu me lembro quando eu fui visitar o Uli, eu acho que foi em outubro de 2019. Você preparou pro meu TED, lembra? Te ajudei no TED. E aí eu me lembro do Uli falar isso, 10 da manhã que o mercado tá abrindo, eu tô na academia, eu nem olho, não vejo notícia, não vejo nada, acompanho a abertura do mercado da academia. Eu falei, esse cara aí é diferente, então. Então é basicamente assim que eu administro a minha grana, Roxo. Essa história de você abrir a tua cabeça para ganhar dinheiro vendido no mercado, cara, eu acho que é uma crença que limita muito as pessoas, porque elas estão abrindo mão de metade do mercado, estão jogando um jogo que vira sazonal, quando você só compra. Então, se você tem medo de ficar vendido, que eu acho que é um medo que você não deve ter, porque se você tem um stop, sempre operar no tamanho certo, isso não vai causar problema, você pode usar as opções aí, que o Roxo é referência, eu também gosto muito de falar, o Rodolfão também, e as opções elas podem resolver esse teu problema. Fenomenal. E o cara que só tem estratégias de alta, né, o cara que só... o único motivo para ele se alegrar é a alta, ele vira um torcedor do tourinho aí, ele fica rezando lá pro touro, né, o mercado subir, porque ele não tem outro recurso. O Uli falou uma coisa muito importante, essa coisa de pular de galho em galho, né? O Rodolfo que né, fez esse aprendizado acelerado dele também deve ter passado por isso. O cara não fica bom em nada porque ele vai para uma estratégia, aí ele não dá tempo para a estratégia amadurecer, para que o tempo gere o resultado, aí ele fala isso não funciona, aí ele vai para o outro, ele vai para o outro. Tem muita gente, eu e o Rodolfo e tal, conversando outro dia lá no Café com Investimento, que o cara tá saindo do fundo imobiliário exatamente quando ele tá na mínima, ele entrou no fundo imobiliário lá na moda, quando era uma moda e todo mundo pagava acima do patrimônio lá nas cotas de fundo, e muitas vezes agora o cara tá entrando no game da criptomoeda, ele tá entrando no metaverso, quer dizer, a chance dele sempre chegar atrasado é muito grande, né? Então, essa coisa de pular de galho em galho é complicado. Tem que ter mais de uma técnica, tem que ter várias fontes de renda, mas você não pode ficar pulando de uma para uma, né, Uli? Exatamente. Quando você consegue emocionalmente gerenciar várias estratégias, essas estratégias elas não têm uma correlação 100%. Então, por exemplo, quando o Value Investing está dando muito dinheiro, normalmente Trend Following não está dando muito dinheiro. Você tem que saber lidar com essas frustrações, tá?